A paz do Senhor a todos, quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Gabriel Gonçalves, nascido no dia 6 de julho do ano 2000. Nasci de uma família de classe mais baixa, onde minha mãe, na época, por volta dos seus 15 anos, teve que fugir de casa devido a muita violência doméstica. Encontrou e namorou-se com o meu pai. E após isso, ela teve sua primeira filha, a qual é a minha irmã mais velha. E depois venho eu, Gabriel Gonçalves de Oliveira Ramos. E depois de mim, a mais nova, a Fernanda, que é a minha irmã mais nova. Pois bem, além do mais, antes de eu nascer, meu pai e minha mãe estavam em comunhão na igreja pentecostal Deus e Amor. E a minha mãe teve um sonho, e nesse sonho Deus falou com ela. Deus deu uma visão, uma revelação neste sonho, onde Deus falou dizendo que o filho dela nasceria no dia 6 de julho, naquele ano de 2000. E quando chegou no dia 6 do mês de julho, eu nasci para a glória de Deus. Neste caso, o meu nascimento foi revelado por Deus. Só que houve alguns conflitos, algumas desavenças, algumas desconcordâncias e algumas coisas que aconteceram que fizeram com que meu pai e minha mãe se separassem. Sendo assim, também deixando a fé ou a igreja. Neste caso, eu morei com a minha mãe e com minhas irmãs. Fui mais criado por minha mãe, junto com as minhas irmãs. Então eu cresci em um ambiente onde eu falava mais alto, onde eu poderia tomar decisões praticamente que eu quisesse, nem todas, mas eu poderia fazer muitas coisas que era na direção do homem e não na direção de Deus. E eu fui crescendo e as más influências foram me influenciando para um mau caminho. As más influências, os amigos, colegas, entre aspas, foram me influenciando a fazer coisas erradas. Talvez pela ausência de um pai, quem sabe uma revolta estava no meu coração, talvez nunca revelado naquela época. Mas eu sei que as influências e quem sabe o vazio da carência que faltava em algo paterno fez com que eu cometesse algumas coisas um pouco difíceis e ruins. E naquela época, a partir dos 11 anos de idade, através de uma influência, eu acabei usando primeira vez, fumando cigarro, com 11 anos de idade. Mas antes de eu falar do início ao vício, ao cigarro, eu quero voltar um ano atrás, dos 11 anos, um ano atrás, ou seja, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu também, por influências, eu cometi um furto e naquele dia fui pego dentro daquele estabelecimento e levado em casa pelo conselho tutelar, se não me falha a memória, na época. E a minha mãe ficou em choque, ela viu aquilo, quis me dar uma lição, né, como toda mãe, mas eu pulei a janela da casa e consegui escapar, e escapei de uma boa surra, com 10 anos de idade. Mas, em vez de melhorar, na verdade foi piorando. Aos 11 anos eu comecei a entrar no vício do cigarro. E viciei no cigarro e por diante, um abismo leva a outro abismo. Eu comecei a usar maconha, de vez em quando bebia, mas o forte mesmo era o cigarro e a maconha na minha vida. Colegas ofereciam de vez em quando a cocaína, o crack, mas esse tipo de droga pesada eu não tinha coragem de usar, porque eu via alguns exemplos de colegas e também alguém da família a qual destruiu a sua vida por completo através do crack, o vício do crack, também cocaína. É uma droga muito pesada, então eu tive medo, e graças a Deus por isso, que eu creio que foi Deus que colocou esse medo, esse temor, para não me aprofundar em drogas mais pesadas, porque quem sabe isso poderia acabar com a minha vida. E
ainda bem de menor, adolescente, 11, 12 anos, 13 anos e 14 anos de idade, o inimigo ele me introduziu em festas, raves, baladas eletrônicas, onde pessoas maiores de idade entravam e de menor não. Muitas vezes cometi coisas escondidas, apoiei e auxiliei em alguns assaltos, furtos, mas tudo isso Deus ele foi me dando livramento para que lá na frente ele viesse fazer uma obra na minha vida. Porque se eu perdesse a minha vida no mundo, eu sei que meu destino não seria o céu. Aconteceu uma época, vou dar esse relato, esse primeiro testemunho, eu vou falar apenas de coisas que Deus me livrou no mundo, o que eu fiz no mundo. Uma certa época, a minha mãe disse para ir para a escola, eu muito rebelde, desobedecendo, dizendo que não iria, mas ela mandou e eu fiquei chateado. Eu tinha um canivete que apertava assim e ele saía o canivete. Eu coloquei na cintura e fui para a escola com um pensamento muito perturbado, dizendo comigo assim, eu vou para a escola, mas daqui a pouco eu volto. Porque meu pensamento era chegar, brigar com alguém e ser expulso, ser suspenso da escola. Quando eu cheguei lá, eu disse aos colegas, olha, eu vou pular e vou brigar com essa pessoa. E se alguém vir, mais alguém, vocês me ajudem. Ele concordou. E naquele momento eu comecei a briga corporal contra aquele colega de escola, aquele estudante. E nós fomos brigando e até que caímos no chão rolando. Para nos separar, vem o diretor, vem o professor, puxou um para o lado e um para o outro. Foi chamada minha mãe na escola, foi mostrados os vídeos da briga e fui expulso daquela escola. Ou seja, o que o inimigo colocou na minha mente, ele conseguiu realizar. E pior ainda, eu pensei que só voltaria para casa suspenso, mas eu fui expulso daquela escola. E depois passei a estudar numa escola mais municipal, de estadual para uma escola municipal, onde aquela escola era um pouquinho mais rígida. E eu comecei a conhecer outros amigos, colegas, onde eu comecei a praticar o breakdance, conhecido como dança de rua, que é uma dança requebrada como se fosse uma mistura de capoeira com uma dança realizada de forma conhecida como dança de rua, breakdance. E nesse caso eu fui seguindo ali durante uns 2 anos mais ou menos, e comecei a frequentar uma igreja na época, e onde eu me batizei. Só que não estava liberto 100%, mas com 15 anos Deus me libertou do cigarro, do álcool e da maconha. Só que entre outras coisas ainda faltava uma libertação completa. Então o processo da libertação na minha vida foi um pouco gradual. O processo de libertação na minha vida foi um pouco devagar. Mas eu passei na peneira de Jeová. Graças a Deus, Jesus me encontrou e transformou minha vida. E muitas vezes com pessoas de má influência, usando maconha no cemitério, nas praças até de madrugada, muitas coisas que aconteceram, muitos furtos, e Deus sempre dando livramento. Vou contar, eu não me orgulho de contar essas coisas, não me orgulho, não sou feliz do que eu fiz, me arrependo de cada coisa, mas eu vou falar algo que aconteceu. Um certo dia, eu acabei levando uma bicicleta para minha casa, e naquele dia, por uma coincidência, alguém na minha casa estava sendo preso por droga. E eu estava com um pedaço de entorpecente, de droga na minha meia. E a polícia me parou na estrada e me revistou e não achou nada. E naquele dia, pensando eu que estava vitorioso, na verdade estava derrotado, porque estava nas garras do inimigo. Quando eu cheguei em casa, eu me deparei com aquela cena de outros policiais prendendo aquela pessoa na minha casa. E aí levou todo mundo para a delegacia. Naquele dia, perguntou a quem estava sendo preso
se ele também tinha furtado a bicicleta. E ele disse que não, realmente não foi ele, porque tinha sido eu. E ele falou, o delegado olhou para mim e disse: se você não confessar então que foi você, nós vamos levar a sua mãe presa. Então, quando eu vi que eu estava encurralado, eu confessei aquele crime. Só como eu era de menor, eu não poderia ser preso. Então, eles colocaram eu para fazer psicólogo durante uns 2 meses, se não me falha a memória, e também serviço comunitário. Isso faz muito tempo. Isso faz muitos anos atrás. Eu tinha pelos 14 anos ou 15 anos por aí. E passados tempos, cumpri tudo certinho, deu tudo certo. Deus me deu livramento, mesmo no mundo, Deus livrando a minha vida de muitas coisas. Existem muitas coisas que aqui talvez eu não poderia contar, mas eu posso dizer uma coisa: eu estive na lama, eu estive em trevas, mas Jesus me encontrou e Jesus me libertou. E agora eu vou finalizar a primeira parte desse testemunho contando como foi o início do encontro de Jesus na minha vida. Depois que eu me batizei, depois que eu entrei para a igreja, mas faltava muita coisa ainda para mudar, para moldar, muita coisa para mudar, para se arrepender, para deixar, que não tinha deixado ainda. Então, o meu pai, que muito tempo não me via, veio me visitar minhas irmãs, e aí trouxe também um jovem do Ministério Assembleia de Deus. E esse jovem, entrando dentro da nossa casa, olhou para mim e disse: Deus manda você abraçar seu pai. E eu abracei. Mas na hora eu não senti nada. Aí eles saíram, foram embora e eu fui para o meu quarto. Quando eu entrei no meu quarto, que eu fechei a porta, o Espírito Santo me visitou, porque eu comecei a chorar muito. Eu não entendi aquelas lágrimas, não entendi o que estava acontecendo, mas eu chorei muito. Mas aquilo que eu senti dentro de mim foi algo extraordinário. E eu creio, e agora eu sei, que essas lágrimas que eu tive nesse dia foi lágrimas de arrependimento, lágrimas de perdão. Deus estava trabalhando no meu coração. Louvado seja Deus. Então, essa vai ser a primeira parte desse testemunho. O testemunho de quando eu estava fora de Cristo, fora da igreja, no mundo. Agora eu quero que você fique atento para a próxima gravação, para a segunda parte do testemunho da minha vida, que será a parte da conversão, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente.